Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Palmeiras, tudo bem? Espero que sim. Vamos falar nesse vídeo sobre o tema Zanocelo no Palmeiras, né? Não tem nenhuma informação sobre a contratação desse jogador, evidentemente. Há uma forte especulação sobre este assunto. Tem gente no Santos já colocando o Zanocelo no Palmeiras. Alguns estão dando como uma contratação já realizada, na minha opinião. Enquanto não bate martelo, nada está feito, não tem informações precisas sobre isso, não. Agora, o que a gente pode tirar da busca do Palmeiras, da possível busca do Palmeiras, pelo perfil desse jogador e de outros que têm aparecido aí em listas, né? O que a gente pode falar sobre isso é que, muito provavelmente, a gestão palmeirense segue na mesma toada, né? Com muitos problemas para definir o que eles querem do Palmeiras, na verdade, né? O que a Leila quer para o Palmeiras, o que o Anderson Barros quer para o Palmeiras também. Eles têm uma ideia de equipe. Que tipo de equipe eles querem formar no Palmeiras? Eles querem um time competitivo, um time que consiga brigar bastante no meio de campo, um time que seja muito forte defensivamente. É um time que forte defensivamente sabe trabalhar muito bem contra golpe. É um time que tem um trabalho muito qualificado no meio de campo para se aproveitar muito bem de centroavantes, né? Como o próprio Lopes, né? Que chegou, não foi bem, mas ele não desaprendeu a jogar, né? Talvez passe muito para a maneira como ele está jogando, sim, dentro de uma equipe que precisa também variar um pouquinho a sua forma de jogar. Mas variações, quando não se consegue fazer muita coisa, fazer muita mágica para que as variações aconteçam, o time de futebol pode usar de dois artifícios. Né? Um deles é, na medida possível, aprofundar ao máximo possível o jogo, né? O campo, né? Com inversões e tal também, e ao fundo do campo cria muitas variações. Claro, importa muito que esses jogadores sejam bem treinados para saber o que fazer quando vão ao fundo do campo. O tipo de cruzamento é muito importante. Se pelo alto tem um valor, né? Se por baixo, um pouco para trás, tem um valor ainda melhor. Enfim, né? Aprofundar o campo também tem muito a ver com o fato de que quando a equipe está no terço final, trabalhando com a posse de bola, encurralando o adversário, se você não trabalha a posse de bola e também aprofundando o campo, há uma tendência muito natural de que os jogadores centralizem, né? E aí acaba piorando um pouco as coisas, porque você aumenta, sim, o número de jogadores naquele setor, de frente para a área, mas também você vai ter um aumento de gente do time adversário trabalhando o bloqueio ali, né? Fica muito mais fácil para o time adversário quando não se abre muito o jogo, não se abre e não se aprofunda o jogo, amplitude, né, e profundidade, né? Esse é um ponto. E ao fundo do campo é algo importante. Uma outra coisa muito importante é ter muita criatividade no meio de campo, sobretudo no corredor central. O corredor central pode ser ocupado por alguém que tenha velocidade na condução, o corredor central pode ser ocupado por alguém que tenha um passe muito bom, ou as duas coisas. Né? E aí também ajuda muito na questão das variações. O que o Palmeiras quer? O Palmeiras quer contratar que tipo de jogador? O que o Palmeiras está pensando? O que os dirigentes do Palmeiras estão pensando para a equipe em 2023, né? Com uma possível contratação do Zanocelo, né? Do Santos, né? O que eles querem? É um jogador interessante? É um perfil interessante? Poderia ser muito útil no Palmeiras? Vamos falar sobre tudo isso. Mas também sobre no final, eu vou bancar com vocês o que eu penso, se é que vocês não vão perceber até lá. Né? Antes disso, permitam-me só falar que a gente tem um patrocínio da OneXBet, para você que curte uma partida esportiva. A OneXBet que é uma gigante mundial bookmaker, né, que faz aí, patrocina inúmeras equipes ao redor do planeta, Liverpool, Barcelona, por exemplo. Também inúmeras competições, como a Série C do Campeonato Brasileiro dessa temporada foi patrocinada pela OneXBet, mas não somente por isso. É porque a OneXBet é tida na Europa como a casa de aposta mais confiável que existe, né? Então, para você que sempre vai nas mesmas, eu sugiro a você que tente uma outra, né? Uma diferente, por que não? Josa, já sou inscrito, usando o seu link. Se você já é inscrito, neste mês de semana teremos aí muitos jogos acontecendo ainda no mundo, final de semana também, então se você for fazer aposta, use a voz de apostar usando o OneXBet, já que você se cadastrou com esse código aqui. Isso também mostra para eles que vale a pena investir nesse canal aqui. Mas se você não é cadastrado, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar. Depois você volta aqui, pega o código promocional Manchijosa, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso queira, até o limite de $200, tá bom? É muito importante. É uma casa de aposta que, dentre outras
vocês não ficam suspendendo mercados nos acréscimos dos jogos, é uma casa de aposta aqui. Se você receber um bom montante ali, assim que você fizer o saque, você vai receber imediatamente sem nenhuma burocracia. Ao contrário do que acontece em muitas outras casas de aposta, quando se trata de ganhar um bom dinheiro. Tá bom, gente? Então fica aí a dica para vocês. O Zanocelo é um jogador de 21 anos. Ele fez parte do Sub-20 do Brasil, né? É um jogador que pertence à Ferroviária de Araraquara. Foi emprestado ao Santos, o Santos tinha toda a condição de comprar o jogador. O Santos parece que não quer comprar, não quer fazer uso da opção, não quer, aparentemente não tem interesse. E surge a especulação do Zanocelo junto ao Palmeiras nesse momento. Como eu disse, tem 21 anos de idade, é um volante, a gente pode chamar de volante misto? Podemos. Mais um camisa 8, bem mais um camisa 8. Um camisa 8 de chegada, né, chega bastante ali perto da área. Um camisa 8 que, quando pode, arrisca muito o chute também de fora da área. Né? Um camisa 8 que tem ali uns passes que não são os piores, também não é nada absurdo, não é um passe tão absurdo assim. Ou seja, ele não é um 10, evidentemente. Ele é um segundo volante. Um volante misto, né? Entre 5 e 8, mas sobretudo um 8. O que tem de muito ruim nele como volante é a marcação. Ele é muito mal marcador. Se o Palmeiras perder, por exemplo, o Danilo ou o Zé Rafael, não fica imaginando que o Zanocelo vai fazer, não vai. Ele marca muito mal, né? Inclusive, quando ele está pior ainda, quando ele está um pouco mais à frente, precisa retornar. Aí a coisa é ainda muito pior. O Zanocelo é um jogador que, na minha opinião, ele tem dificuldade, sabe, gente, a gente tem um corredor central, que é o centro do campo, a gente tem os dois corredores laterais ali, que de um lado e de outro. A gente tem mais ou menos alguns corredores virtuais ali, né, uma linha ali, um corredor que fica ali entre o meio campo e os laterais, né? Quando ele se mete muito a cair, a ultrapassar esse corredor aí, virtual aí, né, e vai muito pro lado do campo, acho que o jogo dele perde consistência, né? Perde bastante consistência. No que o Zanocelo é bom? O Zanocelo, gente, ele não é um cara que fica lançando bola toda hora. E também não é um primor em relação a isso. De vez em quando ele acerta com todos os bons lançamentos, né? Em profundidade. Isso também é muito importante quando é muito bem feito. Contudo, não sei se esse é muito o jogo do Palmeiras. A gente vinha percebendo o Palmeiras aí numa mudança. Quando o Abel entendeu que Scarpa e o Veiga poderiam jogar, a gente percebeu que há muita relevância no jogo do Palmeiras, relevância tática, né? O Palmeiras começou a jogar melhor. E também até a apresentar mais variações, né? O Zanocelo não é nem o Scarpa nem o Veiga, né? Não é nem outro. E também não é o Danilo, na minha opinião, tá? Porque o Danilo, para mim, marca melhor que ele. O Danilo tem uma condução de bola que é melhor que a dele. É mais difícil tirar a bola do Danilo do que do Zanocelo. O Zanocelo é um jogador, contudo, muito elegante, né? Aquele jogador bonito de ver, né? Agora, o jogo que ele pratica nem sempre resulta em algo tão eficiente assim para a equipe, na minha opinião. Isso não significa que o jogador seja ruim, tá? O jogador é interessante, é um jogador de muito potencial, né? Mas eu acho que primeiro, né? Tem ali algumas questões no jogo dele que não foram ajustadas, que não me parece que estão se ajustando, né? O que tem de errado parece que fica de errado, sabe? O que tem de bom deu uma parada aí no tempo. O que ele tem de melhor hoje no jogo dele era aquilo que ele apresentava, que aparece de vez em quando ali, não é sempre, mas de vez em quando, era aquilo que ele apresentava em 2021, ano em que ele foi muito bem no Santos. Não foi mal, não. E aí eu vou chegar no segundo problema do Zanocelo. Ele foi bem no Santos num momento em que o Santos também não estava jogando tudo isso. Agora, em 2022, a temporada dele tem sido muito ruim. E aí, é assim, né? O jogador está no Santos, né? Que tem vários problemas, mas sempre é um ambiente que o jogador jovem costuma ter bastante aceitação, prestígio e tudo mais. Ele não conseguiu. Então, ele tem uma primeira temporada boa, nessa segunda temporada, quando as coisas ficaram ruins no Santos, ele não conseguiu, por exemplo, apresentar a solução. Então, nesse sentido, me parece um jogador muito verde ainda, um jogador que precisa de mais maturidade. Não precisa ter a maturidade do Hendrick, não, tá? Tem 16, ela é monstro. Mas um pouquinho mais de maturidade o Zanocelo precisa ter. Eu acho que essa dificuldade no Santos de jogar passa muito por isso. Então, quando a mudança de técnico é constante também no Santos, mas alguns jogadores ali, poucos, né, conseguiram, por exemplo, Marcos Leonardo, por exemplo, conseguiu lidar muito bem com várias trocas de treinadores e manter o nível. O Zanocelo não conseguiu fazer isso. Então, o Marcos Leonardo, por exemplo, é um jogador que tem muito mais personalidade que o Zanocelo, né? Então, esse é o ponto aí. O Palmeiras vai buscar um jogador 16, um jogador que é só uma promessa.
O Palmeiras corre o risco de perder o Danilo e vai buscar o Zanocelo. O Palmeiras está precisando de um jogador para o lugar do Scarpa e vai buscar o Zanocelo, que não é nem esse jogador, né? Não está tudo errado, não. Eles sabem o que estão fazendo, na verdade. Eles têm noção do que estão fazendo, né? O Zanocelo pode chegar no Palmeiras e detonar. Ele, tecnicamente, é um jogador interessante. O problema, na verdade, é que, psicologicamente, ele se mostra um jogador muito fragilizado. Vamos lembrar do Atuesta? O Atuesta é um jogador que, para mim, é muito bom, mas ele apenas agora tem melhorado no Palmeiras, mas demorou muito para apresentar alguns sinais de reação, né? O Atuesta, por exemplo, é um jogador que não tem essa personalidade muito forte para lidar com problemas, não, né? Mas não ser mais um, né? Então, olha só, este é um ponto. Outro ponto é o seguinte, o Palmeiras agora vai ficar contratando um jogador, gente, que é reserva do Santos, é isso? Porque o jogador é bom, não sei o que, é reserva do Santos. O Palmeiras vai buscar um reserva. O Palmeiras não deveria buscar, na verdade, sempre titulares. O Palmeiras deveria buscar, se o jogador for muito jovem, bom, mas é bom mesmo, não é um jogador que na base você encontra igual ou melhor. Que a dona Leila falou, inclusive, que é da base só se fosse melhor. É mentirosa, né? Mentirosa, toda hora ela mente. Né? Enfim, tem que ser muito jovem para você buscar um jogador para reserva. Mas quando você está falando de jogador que ainda que seja jovem, já é um jogador de time grande aqui do futebol brasileiro, que teve pelo menos uma temporada como titular aí, né? Esse jogador, você não pode buscar um reserva. Você tem que buscar um titular. Porque quando você, vamos lá, você tem um titular no Danilo, como um jogador mais misto aí, né? Então você tem que pensar o seguinte, eu vou contratar um jogador, um titular, de preferência para colocar o Danilo no banco. É claro que não vai colocar no banco, mas você vai gerar uma disputa aí, né? Talvez, né? Uma disputa muito forte em que ou o cara que chegar, ou o Danilo, um deles vai para o banco. Aí você não somente qualifica a equipe, mas você qualifica o banco. Quando você traz um reserva, você tem uma tendência a fazer com que o jogador se acomode. O reserva se acomode ali e tal, ele vai ver as dificuldades ali, vai ver o titular jogando muito bem e se acomoda, né? E aí, será que é o ideal? Será que não é muito... Será que essa filosofia de padaria, embora sejam ali, talvez está ligada à cultura italiana, né? O Anderson Barros é padeiro, né? Típico que pega a canetinha né? E faz a continha ali. Será que isso aí não está na hora de acabar com isso no Palmeiras, não? O Palmeiras corre um severo risco de perder muita relevância no futebol brasileiro em 2023 por causa dessa política. Chega! Não está na hora de buscar jogador de verdade. Né? Nem se buscar um grande meia ou um grande volante e trazer os anuncios, eu concordo muito. Eu acho que assim, ou busca jogador que nunca foi, né, muito jovem e bom mesmo, de verdade, ou então busca ou jogador bom, né, mas de qualquer maneira, ou titular. Você busca um muito bom jovem para reserva, e muito jovem, e com muito promissor, você busca um bom titular para o lugar do titular, né? Mas isso que está fazendo aí o Anderson Barros e a Leila, que estão fazendo, é vergonhoso. Ele pode dar certo, mas ele não estava dando certo no Santos, gente. É esse jogador que o Palmeiras tem que buscar. O José, mas eu gosto dele, tudo bem que você gosta dele, mas ele é reserva do Santos. O Palmeiras vai contratar um jogador desse, que não vai ser tão pouco barato. Onde estamos? Então, na minha opinião, esperemos que isso não seja verdade, que o Palmeiras não contrate esse jogador, porque estaria errando muito, gente. É um erro colossal, absurdo, na montagem do elenco para a próxima temporada. Detalhe, o Palmeiras também precisa de jogadores com personalidade, está perdendo esses jogadores. Desde a temporada passada, vem perdendo esses jogadores. O Zanocelo é um menino, gente. A maneira como ele encara o problema é menino. Né? Quando os problemas começaram a aparecer no Santos, ele abaixou a cabeça e se entregou aos problemas. Né? Vamos lembrar do Naval, né? Mais um jogador ali, que você chegou, virou reserva, se acomodou quando viu que era difícil entrar no lugar do Rony, se acomodou, e é o que é. O Zanocelo também corre isso de ser esse jogador. É isso mesmo que o Palmeiras quer? Então a Leiloca tem que saber o que ela quer para o Palmeiras. O Anderson Padeiro Barros também tem que saber o que ele quer para o Palmeiras. Com respeito aos padeiros, tá, gente? Eu tô falando, por exemplo, de pegar a canetinha ali do ouvido e fazer continha, né? Papel de pão, né? Pelo amor de Deus, o Palmeiras é muito mal que isso, né, gente? Não tem cabimento uma coisa dessa, né? O que estão pensando que o Palmeiras é? Estão concebendo o Palmeiras como um time muito menor do que o Palmeiras é. Vamos parar com isso. Não tem o menor cabimento essa situação, não. Então esperemos que seja apenas uma especulação, tá bom, gente?